A gente está vivendo uma crise de saúde mental relacionada a trabalho aqui no Brasil. E quando a gente vai falar de burnout, por muitas vezes eu sinto que as pessoas elas focam em um escopo do burnout, que é falar do burnout daquelas pessoas que trabalham muito, que são workaholics, que se dedicam demais ao trabalho, por isso acabam ficando doentes. Que sim, é uma parte das pessoas que sofrem de burnout. Porém, eu acho que isso acaba passando longe do que é a realidade do burnout no país. Eu acho que o burnout, ele tá, na verdade, muito mais relacionado a péssimas condições de trabalho, péssimas condições de convivência nas cidades nas quais a gente mora e uma falta de bons hábitos que são, acabam sendo consequências de tudo isso, que os trabalhadores não têm, os maus hábitos que eles acabam tendo, a falta de bons hábitos, e tudo isso faz com que a gente tenha um burnout no fim do dia, somado aí a uma falta de educação do que é saúde mental, uma falta de educação do que é uma boa qualidade de vida e uma série de outros fatores. E os números, eles corroboram bastante disso que eu tô falando. Para você ter uma ideia, em 2024, o Brasil ele registrou 472 mil afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho. Estamos falando só de coisas relacionadas a trabalhar. De janeiro a abril de 2025, a gente teve um aumento de quase 15% nas ações trabalhistas relacionadas a burnout em comparação com o ano anterior. Cerca de 30% da população economicamente ativa no Brasil apresenta manifestações da síndrome, que posiciona a gente como o segundo país com maior número de burnout do mundo, perdendo apenas para o Japão. E como eu gosto sempre de falar, quando você está perdendo em burnout apenas para o Japão, é porque você está se esforçando muito para você ter problemas de saúde mental, porque o Japão é conhecido por ser o país do burnout. Além disso, a gente tem alguns outros dados. O número de afastamentos por burnout cresceu cerca de 1000% em relação a 10 anos atrás. Então a gente teve um aumento muito maior na última década, que mostra um pouco sobre como as condições de trabalho no qual a gente vive, a vida hiperconectada, o jeito como o trabalho ele acaba perseguindo a gente de volta para casa agora, acabou fazendo mal para a saúde mental de muitas pessoas. E segundo a OMS, aqui são dados um pouco mais mundiais, o custo econômico anual do burnout, ele chega ali numa média de 300 a 322 bilhões de dólares por ano. Tudo por conta da falta de produtividade, que acaba tendo uma perda de produtividade quando o trabalhador ele é afastado, e o absentismo também ele tem um custo para a empresa. E também a Organização Mundial da Saúde ela fez um cálculo que diz que transtornos de saúde mental, como ansiedade, depressão e o próprio burnout, eles têm um custo para a economia de cerca de $1 trilhão por ano. Então a gente tá falando aqui de uma parada que não só tem um custo para a vida do trabalhador, como também tem um custo para a economia e para as empresas. Porém, a gente não fala sobre isso. A gente acaba jogando boa parte desse tipo de problema como frescura, mimimi, e como a gente acaba por muitas vezes diminuindo problemas de saúde mental. Aliás, a gente adora falar que questões de produtividade são culpa do brasileiro, que ele é vagabundo, que ele é preguiçoso, que ele não quer trabalhar mais, mas a gente fala muito pouco sobre as condições nas quais o brasileiro tem que trabalhar, as condições pelas quais o brasileiro chega até o trabalho dele, as condições na qual o brasileiro trabalha, as condições na qual o brasileiro vive, como ele passa o final de semana, como ele dorme, e como isso tudo acaba fazendo um efeito muito grande na saúde mental dele, que também afeta a produção de uma forma ou de outra. E para quem não sabe o que é burnout ele é uma condição de esgotamento mental, mas que acaba atingindo a pessoa física e emocionalmente. Ela é um resultado de um estresse crônico que não foi gerenciado de uma forma eficaz e ela acaba causando uma exaustão tão profunda que mesmo que você descanse, mesmo que você tenha um período de férias, você não consegue se recuperar disso. É quase um apagamento que você acaba tendo. E ele pode ser mostrado de diversas maneiras, por forma de um cinismo ou um negativismo, um sentimento negativo em relação ao trabalho, em relação a propósito ou objetivos pessoais, uma incapacidade de percepção de eficácia pessoal, então você não consegue mais se sentir uma pessoa produtiva, você sente que tudo que você faz não tem mais valor, que aquilo que você está fazendo não vale de nada, uma perda de motivação, então você não sente uma motivação para você ir trabalhar. Ele também pode causar problemas cognitivos, você pode pensar pior, ter mais problemas de concentração, ter problemas para conseguir fazer tarefas simples, porque você está tão estressado, e o estresse tem esse efeito no nosso corpo, que faz com que a gente tenha problemas para resolução de problemas básicos de tão estressado que a gente está. E também acaba afetando nossa capacidade de tomar decisões racionais.
Isso acaba causando problemas interpessoais também, então você acaba tendo problemas com a família, com os amigos, lugares que você vive. Você acaba tendo hábitos não saudáveis, então a pessoa, de uma certa forma, ela precisa compensar aquilo que ela tá tão vazia, ela tá tão desesperada com tanta dor que ela vai buscar algum tipo de escapismo. E a gente sabe como é que funciona as coisas no Brasil. O cara vai pra droga, pra álcool, pra cigarro. Álcool principalmente. Acho que qualquer um que more numa periferia ou more em algum lugar onde tem pessoas que trabalham com altas cargas horárias, de muita pressão, de muito cansaço, com altas jornadas de trabalho, sabe como muitos trabalhadores acabam recorrendo pra cachaça, pro goró, pra ter um tipo de fuga. Vou dar um exemplo anedótico aqui, né? Na rua da casa da minha mãe, na qual eu nasci, tinham 5 fábricas. Então, nasci no bairro da Moca, e o bairro da Moca sempre foi conhecido por ter fábricas, e quando eu era mais novo, realmente tinham muitas fábricas, né? Então, todas as manhãs, parava um ônibus na frente da minha casa, que tinham vários trabalhadores que iam para a maior das fábricas da minha rua. E tinha uma vendinha nessa rua que vendia cachaça, e era comum você passar na frente da vendinha e vários dos trabalhadores estarem lá no horário do café da manhã, no horário do almoço e até mesmo depois do trabalho bebendo cachaça, porque era o jeito como eles tinham de lidar com a resistência, com a vida ou com a realidade na qual eles estavam inseridos. E a gente pode entrar aqui com outros problemas como isolamento, uma falta de satisfação e problemas de saúde grave, né? A gente tem diversas pesquisas que mostram que problemas de estresse crônico, problemas de saúde mental estão diretamente correlacionados a problemas cardiovasculares, gastrointestinais, obesidade, tontura, desmaios e diminuição da imunidade. Então, todos esses fatores, eles estão diretamente relacionados ao burnout. Então você trabalha tanto, você está com um estresse tão grande relacionado ao seu trabalho, você está com uma carga mental tão grande que você adoece. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho dos impactos do burnout na nossa vida, por que temos tantos casos de burnout e se existe alguma forma ou não da gente fugir do burnout na realidade na qual a gente vive hoje. Então, prepara aí a sua carteira de trabalho, porque está começando um Conversas Difíceis. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Sou jornalista e apresentador, e esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. A gente fala de diversos temas da vida, universo e tudo mais. A gente dá aquele tapa na cara pra você crescer na vida. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal daqui, quero convidar você pra se inscrever. Estamos indo rumo a 400 mil inscritos, número bom. Pô, estamos crescendo bem, estamos crescendo legal. E conto com a sua participação aqui pra ajudar a gente nesse crescimento. Deixa o seu like, deixa sua inscrição. Você também pode ouvir os conteúdos do Conversas Difíceis lá no Spotify, buscando por Edson Castro Show lá na plataforma. Tem não só esses podcasts daqui, como também tem nossos podcasts de entrevista, onde a gente tem o Edson Castro Show, onde eu faço entrevistas com uma série de pessoas legais. Tem o Joel Paviotti, tem o Clóvis de Barros. A gente conversou com a Bárbara Torres, papo muito legal que vai ao ar em breve. Tivemos um monte de gente maneira, o Michel Coforado, então tem vários programas legais lá. Então às vezes você quer ouvir o podcast na academia, quer ouvir no podcast dirigindo, correndo, dá uma olhadinha lá no feed do Spotify. Que mais? Curte, compartilha, se inscreve, deixa o like. Todas as segundas-feiras, 8 horas, tem Conversas Difíceis. E bora pro nosso vídeo. Existe um motivo que ele é exterior ao ambiente de trabalho, que eu acho muito importante da gente falar, que eu acho que ele causa também um estresse muito grande que colabora pro burnout, que é justamente cidades que não foram pensadas para pessoas, ou cidades que foram pensadas há muito tempo atrás e que não refletem as realidades dos dias de hoje. E eu posso usar aqui como exemplo a minha cidade. Mas essa é uma crise quase que mundial. São Paulo é uma cidade muito difícil de você se locomover por distâncias muito longas. Muito difícil. Então, se você mora no extremo da Zona Leste e você precisa ir pra Zona Sul, você vai demorar ali as suas boas 2 horas num dia bom. Isso demora por vários fatores. Então você tem não só o fator de um fluxo de pessoas muito grande, um fluxo de trânsito muito grande, uma falta de malha de transporte público. Então as próprias linhas de ônibus não conseguem suprir as pessoas que estão em bairros, os metrôs não conseguem suprir direito as pessoas, não tem um fluxo muito grande. Muitas linhas elas acabam sendo interdependentes uma das outras, então tipo assim, essa linha daqui, ela depende daquela outra linha, então se essa linha para, essa linha daqui trava, então é como se a gente não conseguisse capilarizar a rede de transporte, e essa é uma dificuldade muito grande. Eu gosto sempre de falar que quando você olha um mapa de um metrô de São Paulo, e você olha um mapa de uma outra cidade grande, você repara como em outras cidades você pode estudar jeitos diferentes de você fazer a mesma rota, até mesmo de maneiras mais longas, mas para você evitar linhas mais cheias. Mas em São Paulo, às vezes, você não tem essa opção. Quem vem da Zona Leste, às vezes, ele precisa pegar ou o trem ou a linha vermelha. Ou se ele der sorte, conseguir pegar a linha verde e olhe lá.
Então você acaba sendo que ficar meio preso aos mesmos lugares e isso acaba gerando funis de trânsito muito grande. As próprias ruas de São Paulo, faz muito tempo que a gente não vê obras de expansão dentro da cidade. É uma cidade muito ruim de você se deslocar de bicicleta, é uma cidade muito ruim de você se deslocar a pé. Então isso faz com que o trabalhador perca muito tempo no transporte público. E não tem como a gente falar que o cara não chega estressado no trabalho depois de pegar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Principalmente numa realidade onde a gente sabe que muitas das empresas estão acabando com o home office e estão fazendo com que as pessoas vão trabalhar presencialmente. E é tão bizarro isso, que quanto pior o modal que o cara vai pro trabalho, quanto pior, mais longe ele tá, quanto pior a qualidade de vida dele, pior a qualidade no trabalho dele. Existe uma pesquisa, olha que maluquice, um estudo do Well Hub revelou que 93% dos CEOs avaliam seu bem-estar como bom ou excelente. Então o cara que tá indo de carro blindado, de motorista, que mora próximo ao trabalho, que tá indo de helicóptero, a vida dele é incrível, a vida dele tá ótima, ele consegue acordar às 5 da manhã pra ir na academia e correr, fazer uma maratona, fazer o triatlon. Só que o cara que tá acordando às 5 da manhã pra pegar o metrô, a vida dele é péssima, tanto que esses mesmos números, quando a gente vai falar com colaboradores da empresa, eles caem pra 60%. Porque a vida das pessoas que estão trabalhando é muito pior do que a do CEO, que o cara tá indo numa paz. Então essa é uma parada que é importante pra gente falar, que as condições com as quais o cara tá indo pro trabalho são muito ruins. Isso adoece ele. Outra parada que dá pra gente falar que causa problemas de saúde mental é uma péssima nutrição. A rotina te cobra como se você fosse o CEO, mas você se alimenta como se fosse o estagiário. Estudos mostram que a nutrição inadequada compromete funções cognitivas, o seu humor e a sua resiliência ao estresse. E o burnout, ele não só é uma questão mental, ele também é bioquímico. Existem evidências hoje que mostram que o estresse crônico e a depressão nutricional influenciam os sistemas neuroendócrino e imune, aumentando a vulnerabilidade ao burnout. O seu cérebro, ele é 2% do seu corpo, mas ele consome 20% da sua energia. E todo mundo sabe que é difícil manter hábitos saudáveis numa rotina tão caótica como as dos dias de hoje. E é por isso que eu quero falar da Nuturi pra vocês. Nuturi V5.0 é um blend com 59 ingredientes que cobre bases nutricionais e dá um boost em funções biológicas vitais. A fórmula deles une ciência e natureza, com destaque para foco, clareza e menos ansiedade, com a L-teanina, L-tirosina e o complexo B, energia e funcionamento muscular, com o CoQ10 e trio de magnésios, longevidade e proteção celular, com resveratrol e cúrcuma, e o Nuturi substitui mais de 15 cápsulas em apenas uma dose, com tecnologia de máxima absorção e sabor refrescante que não enjoa. E assim, ó, você tem 15 cápsulas aqui, ó, em uma dose diária, com uma dosezinha. Vou fazer minha dosezinha aqui. Nuturi é um investimento inteligente em saúde e longevidade. Gostoso, hein? Mas o legal da Nuturi é que você tem 30 dias de garantia ou o seu dinheiro de volta. Então você pode testar a Nuturi sem risco. Pô, coisa boa demais. E usando o cupom CASTRINHO, você tem grátis 360 doses de vitamina D3 mais K2. Tudo isso fazendo uma assinatura. Dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Mais saúde, menos esforço. E por falar em hábitos, o cara que ele tá trabalhando muito, que ele tá demorando muito tempo pra ir pro trabalho dele, ele acaba tendo péssimos hábitos também. Então o cara acaba tendo menos horas de sono, o cara acaba tendo menos horas com a família, o cara acaba tendo menos horas de prazer, o cara acaba tendo menos tempo pros hobbies dele. Então quanto mais estressante, mais tempo da vida pessoal dele o trabalho tomar, menos vida o cara tem e pior a saúde mental dele é. Não existe felicidade que esteja 100% condicionada a trabalho. Porque senão você vai ficar louco. Principalmente quando a gente tá falando de jornadas de trabalho, que o cara às vezes ele não consegue ter dinheiro sobrando. Porque você fala, o cara trabalha muito, mas ganha muito dinheiro. Na maioria das vezes não é assim. O cara trabalha muito e ganha pouco dinheiro e ele sequer tem dinheiro pra se divertir no final de semana dele. O cara não vai conseguir sair pra ir a um shopping, a um cinema, conseguir passear, conseguir comprar uma coisa legal pra mulher dele, pros filhos dele. Não. Por muitas vezes o cara passa muito tempo trabalhando pra pagar o básico. E aí a saúde mental dele vai pro caralho, porque você começa a entrar num senso de autoestima do tipo assim, pô, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu demoro tanto tempo aí pra trabalhar, mas por que eu faço isso se no fim do dia eu não consigo trocar minha TV, eu não consigo trocar meu carro, eu não consigo, sei lá, pintar a parede da minha casa, colocar um reboco nos buracos da minha casa, e aí vamos embora. A gente pode falar sobre a cultura escravista de trabalho que a gente tem, que ela é gigantesca no Brasil. A gente tem uma cultura aqui que a gente é completamente vindo aqui dos senhores de engenho, escravagista e que gosta de tratar funcionário como escravo. E você pode provar isso principalmente com as jornadas de trabalho, onde muitas vezes o chefe sequer consegue
provar o quanto mais produtivo ou não o funcionário dele é, mas ele faz questão que o funcionário dele vá para o presencial, porque ele quer estar no comando da vida do funcionário dele. Então ele quer que o cara esteja parado num cubículo, onde ele pode estar sob controle, às vezes sem estar fazendo nada, porque ele não quer que aquele cara tenha vida pra fazer outra coisa. Tipo, Deus me livre que meu funcionário tenha tempo livre pra cuidar dos filhos, pra cuidar da alimentação, ou que ele tenha 2 horas livres de manhã ou no fim da tarde, porque eu quero que meu funcionário esteja preso aqui ao meu jugo pra poder tomar chicotada a hora que eu quiser dar nele. E aí a gente pode falar isso cara, isso é cada vez mais comum. Você vê hoje CEOs de empresas se orgulhando de falar que os funcionários deles trabalham 16 horas por dia, que o trabalhador que reclama é demitido, que não tem mimimi, que não tem lacração no trabalho deles. Porque é uma cultura de quem gosta de ter escravo, não funcionário. E a gente também pode falar sobre as culturas e ambientes de trabalho que por muitas vezes são hostis e tóxicas. Cara, a gente fez um podcast com a Luciana do RH Sincero, vai estar aqui em cima pra você assistir, onde a gente fala um pouco sobre o mercado corporativo e como é difícil a cultura dentro do corporativo. É cobra comendo cobra, é tubarão matando tubarão. Você tá num lugar, às vezes, que você tá num sistema que ele é exaustivo, cansativo, onde não existe meritocracia, onde você precisa estar mamando as bolas de alguém, puxando o saco de alguém pra crescer, e se você não tá o tempo todo de olho pra ver se alguém não vai te esfaquear pelas costas, você tá na merda. E essa é uma grande dificuldade dessas pessoas, porque você tá num ambiente cansativo, às vezes tendo altas demandas de trabalho, e às vezes sequer sendo reconhecido e tendo que lidar com as outras pessoas ao seu redor. Tinha uma pesquisa que diz que 57% dos trabalhadores têm uma relação difícil ou tóxica com as suas lideranças. Isso não deveria ser normal, mas a gente pode entrar em outras coisas também que acabam ferrando a nossa vida, como a tecnologia e a conectividade incessante. Então, você tá com celular, Slack, Microsoft Teams, você tá sendo cobrado pelo Zap, você tá chegando mensagem no patrão, e-mail, o tempo todo, e tá nessa vigilância constante de você tá trabalhando ou não, chegando coisas ou não, e é bizarro, assim. E mesmo eu, falo uma coisa pra você, sou influenciador. Minha vida é uma teta. Influenciador nem deveria ser considerado trabalho. Cara, tem dia que chega mensagem pra mim em uns horários bizarros de agência bizarra cobrando coisa bizarra. Já cheguei de cliente cobrando coisa minha, sei lá, sexta-feira, bizarro, uma campanha bizarríssima do cliente na sexta-feira, querendo cobrar a entrega pra segunda-feira. Falar, você entrega na segunda, né? E, tipo, normalmente não sou nem eu que edito, é meu funcionário. Eu falo assim, não, cara, o meu funcionário ele tem final de semana. Ah, mas o cliente precisa disso pra segunda de manhã. Eu falo, o cliente precisa disso pra segunda de manhã? Cara, que cliente vai acordar segunda de manhã e vai falar, porra, deixa eu aprovar o post do Castrinho aqui? Nenhum cliente precisa disso pra segunda de manhã. Segunda de manhã o cara vai estar coçando o saco. Mas cria-se essa cobrança tóxica em cima um dos outros e vai gerando uma bizarrice. E a galera trabalha nessas. Cara, super comum. Já recebi mensagem de sábado de agência falando, você pode fazer aquele post agora e mandar pra gente aprovar? Eu falo, não, tô com minha noiva, tô curtindo minha vida, não posso. Nossa, mas eu precisava tanto. Você precisava tanto no sábado? Você acha que você vai vender muito no sábado? Não, você tá enganado. Então, assim, é uma cultura bizarra que a gente tem que não deixa as pessoas se desconectar. E a gente pode falar também de trabalho em excesso, né? Então, eu posso falar muito aqui sobre pessoal de farmácia, pessoal de supermercado, de um monte de coisa que acontece hoje que de empresas que antes tinham 5 funcionários, elas acabaram transformando tudo isso em uma vaga só. Então, muitas vagas hoje, elas têm acúmulo de função. Então, por exemplo, farmácia. Antes você tinha um cara que ele cuidava do balcão, que ele é o caixa. Você tinha um cara que cuidava das gôndolas. E você tinha um cara que ficava ali na parte da farmácia, com os remédios, etc. Hoje, isso tudo virou uma função só. Às vezes o cara tá limpando o chão, arrumando os remédios, tá no balcão da farmácia, tá no caixa, o cara tá fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Isso acontece no dia, isso acontece em supermercados. Quantas vezes você vai no supermercado e não tem ninguém no caixa, porque o cara que tá no caixa, ele, na verdade, tá cuidando do corredor, ele tem que ficar indo de um lado pro outro, que nem um louco. Por quê? Porque, cara, a empresa resolveu diminuir o gasto dela, aumentar o lucro e o funcionário que tomou no rabo. E muitas vezes acaba tendo uma transferência de risco da empresa pro indivíduo, né? Porque nesses serviços sucateados, nesses serviços que o cara tá extremamente estressado,
Pô, o cliente vai reclamar com o funcionário, o cliente não vai reclamar com o patrão, o cliente não vai reclamar com o seu dono da rede de mercado, ele vai reclamar com o cara que tá lá no caixa, e o cara tá extremamente burnoutado, cansado. Qualquer um que trabalha em shopping, um atendimento ao cliente, cara, ele tem a saúde mental dele checada, assim, devia ganhar um adicional de insalubridade por saúde mental. Porque o cara tá o tempo todo com uma carga de estresse gigantesca. Porque não basta ser ele ter que trabalhar muito, ele tá tendo que lidar com o cliente, com as demandas de cada cliente, com as expectativas de cada cliente, com uma carga de trabalho muito grande. E aí a gente pode falar da precarização do trabalho. Cara, e isso tudo tá acontecendo com pejotização, cultura do bico, terceirização, freelance, trabalho temporário. Então, por muitas vezes, você sequer tem a garantia de ter seus direitos, seus respaldos, você sequer sabe se você vai conseguir ter um trabalho no fim do mês. Aquilo ali é um bico de 3 meses, você tá extremamente estressado e você tá tendo que pular de vaga pra vaga porque é o único jeito de você sobreviver. Então não tem como a gente falar de burnout sem a gente falar de precarização de trabalho, das péssimas condições nas quais os trabalhadores têm que encarar dentro das cidades, sobre as péssimas relações de dentro de trabalho e sobre como, no meio disso tudo que a gente viveu, a gente simplesmente foi deixando o fator humano cada vez mais de lado e foi tratando o funcionário como se ele fosse um número. Tipo, eu tenho essas 5 vagas que eu posso cortar, posso transformar em uma. Pô, mas como é que vai ficar o mental dessa pessoa? Foda-se! E é uma coisa que as pessoas não fazem, mas conversa com alguém que trabalha em farmácia, conversa com alguém que trabalha em supermercado. Existe hoje uma coisa no Brasil muito louca. Sobram vagas de supermercado. Sobram. Ninguém quer trabalhar no supermercado. E por que ninguém quer trabalhar no supermercado? Porque é uma merda. É isso, porque é uma bosta. Porque o cara sabe que ele vai entrar lá e ele vai enlouquecer. Então o cara prefere não trabalhar do que trabalhar no supermercado. Porque ele vai ganhar pouco, trabalhar pra cacete, vai ficar extremamente sobrecarregado, vai estar lidando com atendimento ao cliente, às vezes vai trabalhar longe da casa dele e no fim do dia ele vai olhar e falar assim, pô, pra isso? Não quero. Não compensa, minha saúde mental não compensa. E acho que esse é um fator importantíssimo, assim, eu detesto quando o papo de burnout, ele fica exclusivo para Playboy. Quando a gente tá falando de mercado corporativo, quando a gente tá falando, o Carlinhos, que é CEO ali, trabalhou tanto, aí ele teve um burnout, aí ele foi tirar um sabático, foi pro Havaí ficar 1 ano. Foda-se o Carlinhos, meu irmão. O Carlinhos é exceção, o Carlinhos tem dinheiro pra pagar psicólogo, o Carlinhos tem condição de cuidar da saúde mental dele. O seu Zé, que não tem condição, ele tá fudido. O seu Zé ele vai estar com burnout, ele vai morrer no trabalho dele. Ele vai ter que recorrer pra cachaça, ele vai ter que recorrer pra droga, ele vai ter que recorrer pra qualquer outra coisa, porque ele não encontra cura e ele não pode parar, porque ele não tem o privilégio de parar. Que nem às vezes um executivo de agência de publicidade que ganha uma fortuna pode tirar o sabático dele pra cuidar da saúde mental dele. Quando a gente tá falando de burnout, a gente não tá falando só de riquinho da Faria Lima, de riquinho de Pinheiros, da galera que vai tomar seus drinks caros nos bares mais hypados da cidade. A gente tá falando com a massa que tá presa no túnel, indo da Consolação pra Paulista e demora 30 minutos pra fazer um trajeto de 5. É o cara que tá pegando trem num dia de chuva e ele recebe o alerta de que os trens estão circulando em velocidade reduzida. E o cara sabe, pô, que legal agora, ao invés de demorar 2 horas, vão demorar 3 pro trabalho. E quando eu chegar atrasado, eu vou tomar bronca do meu chefe. E ainda vou ter que abrir meu Instagram e ter que receber aqui um post motivacional do Primo Rico falando que não existe pobreza que sobreviva a 12 horas de trabalho. É isso. O burnout é pra essas pessoas que a gente deveria estar falando. E se tem como reduzir o burnout, cara, é muito difícil. Porque tem fatores muito grandes, muito estruturais, e que é muito difícil da gente combater eles. Mas o que eu posso falar, e que é importante da gente falar, primeiro de tudo, é que nem o CNPJ vale o CPF. E a geração Z aprendeu isso. É que o pessoal mais velho ainda não aprendeu. Mas no CNPJ vale o CPF. Então, às vezes, cara, pô, tô ganhando muito pouco aqui. Pô, mas eu vou ganhar um pouquinho melhor lá. Valeu, foi bom a Deus. O que for melhor é o que é melhor, ponto. Outra coisa importante, condições melhores igual vida melhor. Tava vendo uma entrevista do Caíto Maia, muito boa entrevista, onde ele fala que hoje um fator fundamental pros funcionários deles trabalharem com ele é condição de vida. Então ele às vezes oferece salário melhor ou melhores condições e os funcionários aceitam melhores condições. O cara prefere receber menos, mas não trabalhar 6 por 1, porque ele sabe que ele vai poder descansar, vai poder fazer mercado, às vezes vai poder fazer um bico, vai poder estudar, vai poder se qualificar. E acho que a gente chegou até a fazer um vídeo sobre isso daqui, mas é importante falar.
Pô, se você tem um trampo que você vai trabalhar 6x1 a 2 horas da sua casa, às vezes você encontrar um trabalho 5x2 a 1 hora da sua casa, isso já é uma vitória. Às vezes até ganhando menos. Ah, mas eu vou ganhar R$200 a menos. Mas o custo da sua saúde mental é muito mais alto do que você imagina. E quando você adoecer, não importa se você tá ganhando R$200, R$300 a mais. Porque quando você adoecer, você vai parar. Ou você vai queimar. Então, às vezes, uma condição de vida, uma condição de trabalho um pouco melhor é uma qualidade de vida muito melhor. Então, trabalhar mais perto, trabalhar de casa, ou trabalhar com uma carga menor, com uma jornada menor, com mais tempo de dormir, ou às vezes trocar de turno. Pô, eu converso muito com o pessoal do mercado onde eu faço compra, e aí tem um menino que ele ficou 1 ano, cara, pra conseguir mudar de turno. E você vê o moleque parece que ele teve um glow up, assim. Você vê o moleque que tá com o Pedro, inclusive. Beijo, Pedro. Faz tempo que eu não o vejo, mas é porque não tá mais no turno que eu passava, né? Mas às vezes quando eu vou mais cedo lá, encontro com ele. Vejo o moleque tá com a pele até mais bonita, com a cara mais bonita, porque agora o moleque trabalha de dia. O moleque consegue dormir. Antes o moleque trabalhava no meio da noite. Tinha que sair às vezes meia-noite, 1 da manhã no mercado dele. Torcer pra correr pro ponto de ônibus, encontrar o ônibus, dar tudo certo, chegar na casa dele, descansar, tudo mais. Até se desligar, até você dormir, você já perdeu a noite. Isso que não trabalha de madrugada, isso que não trabalha no meio da noite, às vezes. E volta numa condição terrível pra casa. Sai 3, 4 da manhã no trabalho. Que vida é essa? Você troca completamente a lógica que a gente deveria estar trabalhando. Outra questão importante também é você manter um limite racional do que é sua entrega e do que é sua saúde mental. Porque assim, tem empresa que se ela puder sugar sua alma, ela vai, ponto. Então você tem que entender, pô, beleza, eu quero ganhar o dinheiro aqui, eu quero crescer aqui, eu quero poder me desenvolver profissionalmente, mas o meu limite é essa. E às vezes você precisa ter uma frasezinha que eu gosto muito, eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui, isso é só meu trabalho. Então é isso aqui, ó, entreguei, fiz o que eu precisava fazer, valeu, é nóis, tchau. Ah, eu vou queimar fora de casa? Não vou queimar fora de casa, porque não tem por que eu queimar. Isso aqui é meu trabalho, esquece. Ah, tá tudo pegando fogo ali. Ah, tá tudo pegando fogo ali, paciência. É isso aí, é só meu trabalho. Porque não dá pra você fritar. E às vezes o que muita empresa quer fazer é isso. Ela quer terceirizar, ela quer personalizar, ela quer que você não seja só você, que você seja parte da empresa. Que você sinta culpa, sinta esse desespero, que você se estresse, que você se canse. Parará. E quando você adoece, ela te manda embora. Ela te manda embora. Quando você adoecer, ela te manda embora. Ela não vai te pegar no colo, ela não vai cuidar de você. Quando você adoecer e você não der mais lucro, ela vai te mandar embora, porque é isso que a empresa faz. A empresa ela é racional, ela não é pessoal. Só que, olha que doideira. Dessa relação, ela é bem fria. Mas quando ela quer que você vista a camisa, ela é muito pessoal. Quando ela quer te integrar, quer fazer você dar mais, que você trocar o final de semana com seus filhos, com a sua esposa pra trabalhar, ali ela é pessoal. Mas quando você adoece, aí ela fala, filho, isso não é responsabilidade minha, você não dá mais lucro pra empresa. É uma troca que ela não é proporcional. Quem assiste o Full Metal Alchemist sabe que não tem. Se a troca não é equivalente, não vale a pena, né? Não funciona. E acho que isso é importante, muito bom, é você manter essa sua sanidade. E o trabalho, gente, no fim do dia, papo reto, assim, você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa estar com sua saúde mental em dia, você precisa estar com um trabalho que você minimamente volte pra casa com energia, com vida, com tudo. Porque o trabalho, ele é necessário na sociedade que a gente vive. Porque é o que vai te trazer dinheiro. E esse dinheiro é o que vai ajudar você a conquistar seus sonhos, a comprar sua casa, a comprar seu carro, cuidar da sua família, trazer alimento pros seus filhos, pagar a escola, cuidar das coisas que você quer, cuidar dos seus pais. O dinheiro ele é importante, o dinheiro ele vem através do trabalho. O dinheiro ele faz com que a gente conquiste nossos sonhos. Então, para você conquistar seus sonhos, você precisa cuidar do seu trabalho. Então, quem cuida do seu trabalho, cuida dos seus sonhos. Só que você pôr um limite para isso é importante. Porque quando você põe um limite nele, você impede que você adoeça. Porque se você adoece, se você fica mal, se você acaba precisando pegar uma licença por causa de burnout, você para de trabalhar e perde dinheiro e seus sonhos vão pro caralho. Então de que adianta? Então é importante a gente proteger nosso trabalho, nossa saúde mental com seriedade. Porque quando a gente protege o nosso trabalho, a gente protege nossos sonhos. A gente protege nosso dinheiro, a gente protege nossa família, a gente protege quem a gente ama. E sem isso, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Se você só trabalha pra pagar a conta e tá adoecendo, que vida é essa que você tá vivendo? Qual que é a sua diferença pra um mecanismo numa máquina que um dia que quebra, ela é dispensada e é jogada fora? Existe como vencer o burnout nesse sistema que a gente vive? Não sei. Mas que a gente precisa fazer o esforço todo dia pra conseguir encontrar um motivo pra gente continuar trabalhando, pra gente continuar existindo, pra gente continuar tendo essa resiliência,
Isso a gente precisa. Meu nome é Edson Castro e são Conversas Difíceis. Valeu.